Olá, eu sou Susana Freitas e essa é uma aula de Biologia para o segundo ano e o tema é Zoologia. Essa é uma segunda aula sobre características gerais. Como eu falei no vídeo anterior, eu dividi em duas aulas para não ficar tão pesado para vocês, né? Ou vídeos muito longos. A gente já falou toda essa parte de tecido, de organização corporal, e agora a gente vai falar sobre a reprodução e o desenvolvimento. Os animais, por serem seres pluricelulares, com formação de tecido, ou seja, eles são corporalmente complexos, eles precisam de uma reprodução à altura, ou seja, uma reprodução que possa ser eficiente, tamanha a sua complexidade. Nesse caso, a grande maioria dos animais se reproduz de forma sexuada, ou seja, precisam de gametas. Tá? Não se iluda com essa palavra sexuada, achando que ela designa relação sexual. Tá? Ela designa a necessidade de gametas, masculino e feminino. Tá? Isso é o que a palavra sexuada significa. Não estamos dizendo que animais não possam se reproduzir de forma assexuada. Isso ocorre também, mas é menos expressivo, e quanto mais complexo for o corpo do animal, mais difícil fica que ele possa ter a capacidade de se reproduzir de forma assexuada. A gente vai ver que existem animais que fazem isso muito bem, mas não é a maioria. A maioria reproduz de forma sexuada, ou seja, produzem gametas. A grande maioria também é diploide. Tem exceções? Tem exceções. Mas a grande maioria é diploide e os seus gametas são haploides, ou seja, com metade das informações genéticas do indivíduo. O que a gente tem? De forma geral, os nomes são exatamente esses, certo? Espermatozoide e óvulo. Então, esses seres vão possuir, sim, esses mesmos nomes, espermatozoide e óvulo. Como vocês sabem, o espermatozoide é o gameta masculino e o óvulo é o gameta feminino. Quais são as diferenças? O espermatozoide, ele é uma célula pequena e flagelada, tá? Ele só carrega o básico mesmo de informação dentro desse corpo celular pequenininho que ele tem aqui, e ele é dotado de movimentação. Ao bater esse flagelo aqui, esse espermatozoide ele consegue nadar. Normalmente ele é envolvido em algum fluido, né, para facilitar esse nado dele. Porque a grande missão de um espermatozoide é encontrar um óvulo para fecundá-lo. Tá? Porque os espermatozoides, eles vão em busca, por isso a necessidade do flagelo. Enquanto o óvulo, ele normalmente é de tamanho bem maior em relação ao espermatozoide e ele é imóvel. Devido ao grande tamanho também, ficaria mais difícil que ele fosse dotado de movimentação, né? Porque ele seria mais pesado. Então, normalmente, o óvulo ele fica lá dentro de um corpo ou não, né? Pode ser jogado no ambiente, mas normalmente dentro de um corpo, esperando que o espermatozoide chegue e fecunde. Quando finalmente um espermatozoide e um óvulo se unem, há a formação do zigoto. Esse estágio aqui é o estágio inicial do desenvolvimento embrionário. Vamos ver aqui essas imagens lindas do desenvolvimento de um zigoto. A gente tem aqui, espermatozoide e óvulo se uniram, formou esse zigoto. O zigoto agora vai passar por um processo chamado de clivagem, onde ele vai sofrer diversas divisões mitóticas, mas ela não vai ter um crescimento celular entre essas divisões, ele só vai de fato se multiplicar. Percebam aqui o tamanho do zigoto, ele não se altera tanto em relação ao tamanho da blástula, que é esse estágio aqui, tá? Ele vai realmente se subdividindo e multiplicando as células, tá? Vendo, né, de uma forma mais
técnica, a gente vai voltar um pouquinho alguns estágios, vamos para o estágio de mórula. Então, olha só, a gente tinha uma célula ovo, ou zigoto, que foi se subdividindo, se subdividindo, se subdividindo. Chegou ao estágio de mórula, que nada mais é que um aglomerado denso de células. Então, é uma bolinha formada por muitas células unidas. Aí, o que acontece? A mórula, ela começa a ter uma organização diferente. O interior dela vai começando a ficar oco. As células vão migrando só para a parte de fora. Então, pense que aqui eu teria como se fosse uma bola densa e aqui eu tenho uma bola oca, certo? Então, quando as células migraram todas para a periferia, formando uma bolinha oca, eu tenho o que a gente chama de blástula. E daí vai começar a mágica. Aí vai começar o processo de diferenciação. Esse primeiro processo, até a formação do blastóporo, é parecido, é similar. Em todos os animais é igual, certo? Similar não, é igual mesmo, certo? Em todos os animais. E depois desse estágio, começa a se ter diferenças, tá? Mas vamos entender então o que é a gastrulação. A gastrulação, ela quando essa blástula, essa bola oca, ela começa a se dobrar por dentro dela mesma. Imagina que a bola de futebol, ela furou. Então, ela ficou, né, uma capinha por fora e por dentro oco. Aí você vai e aperta para ela formar como se fosse uma cuia. Uma cuiazinha. É exatamente isso. Sofreu uma dobra aqui. Que essa dobra na biologia é chamada de invaginação, que é a criação de um canal, certo? Essa invaginação vai começar agora a formar os tecidos embrionários. A gente tem uma camada de células, um oco, outra camada de células. Dentro a gente tem um canal formado, que a gente chama de arquêntero, e por fora a gente tem um orifício, um buraco, chamado de blastóporo. Então, marca bem esse nome aí, ó, blastóporo, que a gente vai usar ele daqui a pouquinho. E daí, né, formou aqui, a gente tem o blastóporo, a gástrula está pronta. Nós vamos para a próxima fase, que é a formação dos folhetos embrionários. Os folhetos embrionários são os tecidos primitivos. São aquelas dobras que vão dar origem aos diversos tecidos do corpo dos animais, através do processo de diferenciação, claro. Depois de fazer a dobra, ela pode parar meio que por aqui, produzindo os diblásticos ou diploblásticos, mas ela pode sofrer aqui uma outra diferenciação, crescer um outro tecido por dentro. Então percebam que aqui de amarelo está a ectoderme, que são as célulazinhas que durante esse processo ficaram na parte externa. Então as células se localizaram na parte externa, vão formar a ectoderme. Aquelas que foram produzidas e ficaram no meio, aqui está de rosa, formarão a mesoderme. E aquelas que por acaso ficaram na parte interna e delimitam o arquêntero são chamadas de endoderme, certo? E aqui nós temos dois espaços ocos, vazios, né? O arquêntero e o celoma. O celoma é interno aos folhetos embrionários e o arquêntero é a parte que invaginou. E daí a gente tem que, de acordo com a quantidade de folhetos embrionários, a gente já começa a diferenciar o grupo dos animais. Se os animais, né, em questão, eles não foram capazes de formar 3 folhetos, foram capazes de formar apenas 2,
eles são chamados de diploblásticos dos folhetos, o ectoderme e o endoderme. Como eu falei para vocês, ele para nesse estágio, o endo e o ecto. E daí, o grupo diploblástico, a gente tem apenas quinidários. Vocês podem perguntar, professor, e os poríferos? Os poríferos nem nessa fase chegam, tá? Nem 2 folhetos ele não tem folheto, tá? Por isso que eles são basais, que eles estão lá na base, eles são muito primitivos ainda, então nem chegam nessa fase. E os outros são triploblásticos, ou seja, tem 3 folhetos, ectoderme, mesoderme e endoderme. Tem os 3. Todos os outros grupos dos animais, exceto, claro, poríferos e quinidários. E aí vem a cavidade corporal. É outra característica importantíssima. A gente não viu que ali tinha o celoma? Então, existem 3 classificações quanto ao celoma. Esqueçam esse nome daqui, tá? Então, existem 3 formas de classificar o celoma. Aqui, por exemplo, a gente tem em azul o ectoderme, a gente tem em rosa o mesoderme e a gente tem em amarelo o endoderme. Nem isso? Observem nessa primeira imagem. Imagem 1. Não tem espaço vazio. A gente tem aqui em branco apenas o arquêntero, lembram? Que vai ser a nossa cavidade digestiva. Mas entre os 3 folhetos, né, nessa parte aqui, entre os 3, não existe nenhuma cavidade. Então, se não existe cavidade, ele é chamado de acelomado. Já nesse segundo, vamos focar no segundo. Ele está também de azul o ectoderme, de rosa o mesoderme e de amarelo o endoderme. Percebam que aqui tem, né, a cavidade digestiva, mas entre o endoderme e o mesoderme existe uma parte toda vazia. Existe uma parte toda vazia que está separando o endoderme em amarelo do mesoderme em rosa. Então, já que ele tem essa parte vazia, separando as duas, ele tem o que a gente chama de pseudoceloma. Opa! Pseudo não é falso? Por que então ele tem um celoma falso e não um celoma verdadeiro? Vamos entender agora nessa terceira imagem. A terceira imagem traz a mesma coisa, o ectoderme em azul, o mesoderme em rosa e o endoderme em amarelo. Mas percebam que, além da cavidade digestiva, ele tem aqui uma cavidade interna vazia que ela está totalmente envolvida pelo mesoderme. Percebam que a cavidade, ela tem aqui, ó, delimitação mesodérmica, delimitação mesodérmica, delimitação mesodérmica, delimitação mesodérmica. Ou seja, ela está no meio da mesoderme. Então, o que a gente tem nessa questão? A gente tem o verdadeiro, isso de fato é um celoma, que é uma cavidade interna que não separa os tecidos, mas ela está dentro da mesoderme. Então, nesse caso, eles são considerados celomados verdadeiros. E quem são? Uma infinidade. Por quê? Acelomados, a gente só tem os plateumintos. Aqui, a gente tem outros grupos, certo? Como os nematóides. E aqui, a gente tem os outros tantos grupos, como moluscos, anelidas, artrópodes, equinodermos e os cordados, certo? São grupos muito maiores. Então, a grande maioria dos animais desenvolvem celoma. E aí a gente vem para uma questão
bem interessante. Lembra que eu falei para vocês do blastóporo? Então, o blastóporo é uma cavidade, é uma abertura, formado naquele processo de invaginação. Né? Vocês com certeza lembram que a gente falou disso. Então, esse blastóporo, ele é a primeira abertura. E daí ele pode originar duas coisas. Ou ele origina a boca, ou ele origina o ânus. E dependendo do que ele originar primeiro, vai se formar dois grupos. Os protostômios, que significa primeiro a boca, ou os deuterostômios, depois a boca. E uma característica muito interessante é que se ele originar primeiro a boca, ele vai ser menos vai ser das adaptações mais primitivas. E se ele se formar deuterostômios, ou seja, se ele formar primeiro o ânus, ele vai ser das adaptações mais recentes. Significa que o grupo dele surgiu depois, certo? E para a gente encerrar, a gente tem que os animais eles podem se desenvolver através do desenvolvimento direto, quando nasce, já nasce parecido com um adulto, como nós já nascemos um bebezinho é similar a um adulto, só não é maduro sexualmente, não tem o mesmo tamanho e etc. Mas a sua organização corporal é similar ao adulto. Ou pode acontecer um desenvolvimento indireto, quando existem fases e é necessário passar pela metamorfose, como no caso de alguns insetos, como a borboleta, né? Que primeiro coloca um ovo, aqui também não, antes era um ovo, mas tudo bem. Ainda não era o desenvolvimento embrionário ali. Mas aí quando nasce, ela nasce na forma de larva. Morfologicamente é muito diferente do adulto. O adulto voa, ela não voa. O que o adulto consome, ela não consome. Ou seja, elas têm nichos ecológicos diferentes. E passam por um processo de metamorfose para se transformar no adulto. Então, o que diferencia o adulto, né, da forma imatura não é só o amadurecimento sexual, como nesse caso é também a forma do corpo e como ele consome alimento, tá? E daí nós temos a parte de simetria, que é a divisão em planos. A simetria, ela é baseada em como o corpo ele é organizado, tá? Em partes especulares, ou seja, partes com a mesma composição. Se a gente pode dividir no meio e a metade de um lado for igual à metade do outro, a gente diz que essa simetria é bilateral. Mas a gente também pode ter simetria radial, onde eu divido raios, passo raios nesse corpo, e daí cada partezinha vai ter composição igual. Aí ela tem simetria radial. E existem aqueles que são assimétricos, que eu posso dividir em quantas partes for, da forma que eu quiser, e a composição vai ser a mesma, ou não vai ter similaridade nenhuma. Bem, gente, é isso. Até a próxima aula.